Meus irmãos, hoje eu vou falar de um dos capítulos mais conhecidos da Bíblia e um dos mais fortes, cheios de fé e de esperança. É o capítulo 11 de Hebreus. Se você trouxe a sua Bíblia hoje, quantas pessoas trouxeram a Bíblia de papel? Só para saber se ainda tem gente que está trazendo. Olha, 2 ali, mais um ali. Quem mais aqui desse lado aqui? Mais uma galerinha aqui. Olha, parabéns para vocês, tá certo, né? São pessoas firmes na fé, trazem a Bíblia de... Eu trouxe a minha também, ó. Aqui, ó. Tamo junto, viu? Aí, tamo junto aí. Porque, como é um capítulo maior, pode ser que eu vou ler vários versículos desse capítulo e você gosta de fazer aquela anotação maior. Quando é uns versículos menores, eu fui lá no Paraná esses dias e lá não tem nem PowerPoint, é só Bíblia de papel. E eu gosto, às vezes, de pular entre um versículo e outro, e o pessoal, para pular na Bíblia, demora 2 anos, né? Jeremias 33. Agora vamos lá para o Davi. E aí é difícil, você tem que ficar botando um lá e outro cá, e a pessoa procurar é difícil. Mas quando você está num capítulo só que demora, aí você pode abrir, ficar naquele capítulo, e marcar, e ficar ali, né, fazendo aquele movimento. Então, se você tem sua Bíblia, abra aí no capítulo 11, que a gente vai dar uma olhada em vários versículos. Mas, para começar, antes de entrar mais profundamente, bote aí a foto do nosso pequeno grupo lá no Passaré. Olha só que legal. Eu estou lá atrás, olha como é que eu estou lá atrás, a dona Cíntia ali, está aqui a dona Rita. Pessoal, fui essa semana lá, eles estão comemorando 1 ano de grupo na Candeias. 1 ano, não é não, pessoal? E o mais legal é o seguinte, que eu estava conversando com eles. Sabe o que é legal de 1 ano? Porque quando você se reúne um dia, você ora aqui, a pessoa disse um problema aqui, né? A outra disse um problema acolá. Aí você ora pelo problema, mas você viu resolver? Não viu, porque é só um dia. Mas aí quando passa um mês, aí você começa a ver que aquele problema que você orou começou a ser resolvido ali. Deus agiu na vida daquela irmã. Quando você tem 1 ano de grupo, você começa a dizer, Deus já agiu na vida da fulana, eu já vi os filhos da outra ciclana ser agido dessa forma, olha só, esse casal aqui está junto, esse casal aqui teve um filho, esse casal teve um emprego, e você começa a ver, no multidão de relacionamentos, a ação de Deus. Naquela multidão de nuvens de testemunhos, uma palavra de fé e de esperança. Embora com uma pessoa só ou num dia só você não conseguisse observar, ao longo do tempo você é capaz de perceber essa ação. E aí, pessoal, o que acontece? Na Bíblia, nesse livro, né, bíblico que a gente usa como prática de fé, ele também tem testemunhos de várias e várias pessoas. É como se, em vez de eu ter um grupo com 1 ano de história para contar, eu tenho um grupo com 3.000 anos de história para contar. São homens de fé que contaram uma história de fé e que Deus agiu no meio da sua caminhada, no meio da sua jornada. E esse relato desse pessoal traz para nós uma profundidade de entendimento e gera fé no nosso coração. Assim como eu encontrar pessoas que têm uma história de fé, me trazem fé no coração, ouvir esse relato bíblico de mais de 3.000 anos de história também é capaz de gerar uma fé forte e firme no meu coração. E essa é a tese do Hebreus 11. Essa é a ideia que ele vai tentar provar para a gente e mostrar como é relevante essa história bíblica na geração da fé no nosso coração. E como é importante, meu irmão, essa palavra de Deus. Essa palavra, às vezes, que a gente nem tem dado tanta importância ultimamente no mundo, e as pessoas, às vezes, já chegam para desmentir, para dizer que isso aqui não é assim, para te criticar o texto, para dizer que isso não vale mais, para dizer que isso não importa mais. E a gente podia ser mais humilde, né? A gente podia dizer assim, deixa eu ver se há alguma coisa aqui boa para a minha vida. Em vez de eu chegar já criticando, já achando ruim, já dizendo que isso aqui não vale mais, eu podia chegar dizendo, olha, que palavra boa, que testemunho legal, como Deus agiu nesse momento especial e fez uma revolução. Ao mesmo tempo, em vez de eu chegar a criticar, ou em vez de eu chegar legal, eu nunca chegar também é ruim. Você tem sua Bíblia lá na sua casa, mas você nunca abre para ler, você nunca abre para achar esses testemunhos na Bíblia, isso é ruim também. Então, desprezar essa palavra é desprezar uma ferramenta poderosa de geração de fé. Desprezar o que está escrito aqui é desprezar uma unção, uma bênção de Deus para a sua vida. Por isso, hoje, nessa tese do autor de Hebreus, de que essa história gera fé na gente, eu queria também incentivar você a ler essa história, a descobrir essa história, a
perceber o que está lá dentro. Qual é a sua história preferida da Bíblia? Qual é o seu personagem bíblico preferido? Qual é o salmo que você canta quando tudo vai mal? Você tem? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Então, esse relacionamento não é um relacionamento para tem que ler, tem que ter disciplina de estudo bíblico. Não é isso. É ler porque isso gera fé em nosso coração. Aí vamos ler aqui um pouquinho do Hebreus, vamos entrar nesse texto maravilhoso e perceber que ele vai primeiro construir como um bom professor. O autor de Hebreus, não sei quem é. Ninguém sabe muito bem. Uns dizem que é Paulo, outros dizem que é Barnabé, rapaz, mas ficou oculto na história. Mas é o seguinte, ele está aqui com uma tese, e ele parece ser um bom professor, porque, como todo bom professor, ele começa com a definição. Eu vou trazer uma definição, e depois eu vou provar essa definição para você. Aí ele começa assim, eu vou começar com o versículo 1, aí vou pular para o 6, que ajuda a complementar 1, e vou voltar para o 2. É assim, ó. 1. Ora, a fé é, definição, né? Definição. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Aí ele vai dizer o que acontece quando a pessoa está sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aí eu vou voltar para o 2 agora. Pois, o que ela faz? Por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então ele fez aqui, um bom professor, fez uma definição e falou 3 coisas importantes. Primeiro, o conceito. O que é? É a certeza da esperança que a gente tem. 2, a sua importância. Ela é o princípio de um relacionamento que agrada a Deus. Sem fé, se você não acredita em Deus, como é que você se relaciona com Deus? Porque aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Logo, sem fé, sem relacionamento. A fé é o princípio do relacionamento com Deus. Ela é a esperança e ela é o princípio do relacionamento que agrada a Deus. E 2, o que ela faz? Ela nos ajuda e nos leva a dar um bom testemunho. E o bom testemunho é alcançar o propósito de Deus para a nossa vida, a levar a gente a ser mais perseverante, a não desistir e ir adiante até que tudo seja confirmado pela palavra de Deus. Então ela nos faz ir adiante. Ela é a esperança, ela é o relacionamento e ela é a força que me faz seguir adiante. Amém? Esse é o professor de Hebreus. O cara é bom, é professor bom. Se tivesse uma turma dele, eu ia aprender a Bíblia. O cara sabe ensinar a gente legal. E agora, ele estabeleceu a tese. Agora eu vou provar para você que essa tese é fundamentada. Eu vou provar para você que essa palavra é boa, que você pode confiar na fé, que a fé é forte, que a fé é poderosa, que a fé transforma realidades. Para isso eu vou dar um exemplo de muitos personagens bíblicos. E eu vou trazer essas histórias bíblicas porque elas são capazes de provar para você que a fé é algo fantástico. Então agora ele falou a tese e ele vai provar a tese. E vamos começar do início, com o nosso Gênesis de Hebreus. O Gênesis de Hebreus vai dizer o seguinte, Hebreus 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então ele começou com Gênesis. O universo foi feito pela palavra de Deus. E aquilo que é visível não foi fruto do acaso, não foi um jogo de dados aleatório, não apareceu de uma sopa cósmica que estava aí por aí. Existiu uma ideia anterior, um Deus poderoso que criou de propósito o universo pela sua palavra. E que tudo que foi criado e existe, por trás dessas coisas visíveis, existe um Deus invisível, poderoso, soberano, grandioso, que fez todas as coisas. E a fé começa no entendimento que esse Deus existe e Ele é grandioso e Ele é poderoso e capaz de dar essa revelação para todos nós. E Ele disse, haja luz e houve luz. Ele disse, faça-se o homem, e o homem existiu. E a palavra dele é capaz de mudar grandes realidades. A fé começa entendendo que esse Deus existe. E talvez você me pergunte, e o que isso tem com a minha vida? Tem o seguinte,
Porque se Deus criou o universo de propósito, com um objetivo, e se ele fez isso de caso pensado, ele também fez você de caso pensado, e você também foi criado por ele, e ele tinha um plano quando te criou, e você não é fruto do acaso. Assim como ele criou de caso pensado o universo, ele criou você de caso pensado. Tanto que a Bíblia vai dizer que Deus é Deus de homens. Deus é o Deus de Abraão, Deus é o Deus de Isaac e Deus é o Deus de Jacó. Deus não é só o Deus que criou o universo, mas ele é o Deus que cria homens e convive com homens e anda com homens. E ele sabe o seu nome. Não é isso? Estava lá Moisés, escondido, 80 anos de idade, 40 anos de pastoreio de ovelha, num deserto de Horebe lá, no pé do monte, ninguém sabia que ele estava lá. Aí vem uma sarça ardente com o endereço certo, no lugar certo, dizendo, Moisés, tem um papo para falar contigo. Deus sabe onde você está, mesmo que você esteja escondido lá debaixo, no mais profundo vale, Deus sabe o teu endereço, Deus sabe o teu nome, e sabe que te criou e sabe o teu propósito. Lá, Samuel procurando um rei para Israel, chegou na casa de Jessé, viu os caras fortes, Eliabe, poderoso, caba bacana, e Deus disse, nenhum desses pessoal aí que eu escolhi. Tem um cara escondido lá atrás, que é o seu Davi, que é o mais pequenininho que eu escolhi. Deus sabe quem é você, meu irmão. E mesmo que você esteja aí escondido da sua família, lá nos cantos mais profundos, Deus sabe quem é você. Deus sabe qual é seu nome. O Criador que criou todas as coisas, criou você também. Amém? Olha só o que diz um versículo legal para nós. Diz assim, ó, Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Até os teus cabelos, Deus sabe quanto tem. E ele está dizendo agora, caiu mais 1, caiu mais 2, eu sei, tem tantos milhões, mas caiu mais 3, porque está caindo, está ficando velho. Mas eu sei quantos cabelos você tem. E vocês valem muito para mim. Valem mais do que os pardais. Por isso, não temas. Confia. Tenha fé. Tenha fé. Eu sei quem é você. Tinha uma música antiga que dizia assim, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém. Cadê o Israel para cantar? Israel, canta aqui para a gente. Quero que valorize o que você tem. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Mas é isso, você não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Não temas, crê somente, tenha fé. Então a fé vai provocar um negócio em nós. E ele vai falar alguns exemplos bíblicos, mas eu vou focar aqui no primeiro grande exemplo que ele vai citar, que é o chamado Abraão. E vai dizer o seguinte, em Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. E olha só que coisa forte. Embora não soubesse para onde estava indo. Então, uma das questões da fé mais fortes é que às vezes você obedece um chamado de Deus,
Você obedece uma direção de Deus, você percebe que Deus tem algo para você, e mesmo sem saber tudo o que está acontecendo, ou ter todas as informações, você começa a dar um passo de fé e dizendo, olha, eu não sei se tudo vai dar certo, eu não tenho todas as informações, mas eu vou aqui dando o primeiro passo, e daqui a pouco Deus vai abrindo uma porta, e eu vou dando o segundo passo, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que eu tenho um Deus poderoso, e eu vou dando mais um passo, e você vai crescendo na fé, vai dizendo, é Deus que está fazendo isso, eu estou indo porque é Deus que está me dando essa força, mesmo sem ter todas as informações. Lembra quando Abraão estava brigando com Ló? Os rebanhos de Abraão estavam ficando gigantes, e o rebanho de Ló estava ficando gigante. E os pastores começaram a brigar um com o outro, e o Ló era sobrinho dele. Aí o Ló ficou, não tem condição, Abraão, aí a gente está ficando grande, o terreno é pouco, a gente está brigando, a gente tem cada um para o seu lado. Aí o Abraão falou o seguinte, meu irmão, faz o seguinte, escolha aí a tua direção. Tu quer ir para a direita ou tu quer ir para a esquerda? Aí ele falou assim, eu quero, deixa eu olhar aqui, olha Sodoma e Gomorra, rapaz, tem umas coisas bacanas, uns pastos bem verdinhos, ali vai dar certo, eu vou ser próspero, eu vou ser feliz, eu vou ser assim, bem grande, bem legal. Abraão, eu quero ir para um lugar melhor. Aí disse assim, pois tchau, Ló, seja feliz, viu? E ele fez o quê? Seguiu adiante, fez um altar, agradeceu a Deus e continuou a sua peregrinação. Quem sabe da história sabe que Deus continuou abençoando Abraão por onde quer que ele andasse. E Ló perdeu foi tudo e saiu fugido de Sodoma e Gomorra. Porque o interessante não é a circunstância estar favorável ou não, é o Deus que está contigo no meio da caminhada. Isso que é andar pela fé. Não é porque tudo está bem, mas é porque você tem um Deus poderoso que fez os céus e a terra. Entendeu? E aí eu lembro muito do meu pai. O meu pai tem esse negócio do Abraão, esse negócio de onde ele toca, cresce as coisas. É a unção do cara. Eu não sei como é que é isso não, mas eu já percebi como filho que ele tem esse negócio. Ele está com o ministério atualmente de restaurar igrejas que ficaram meio, perdidas ali no meio do caminho. Aí ele chega numa igreja que tem 20 pessoas agora, Era uma igreja que já teve 100, já teve 200. Aí teve briga, teve divisão, teve problema, teve dificuldade, o pastor foi-se embora, aconteceu um problema, só sobrou aqueles 20 irmãos que faça chuva, faça sol, não abandonam. E estavam lá os 20 irmãos, com aquela cara de tristeza, aquela cara de coisa sofrida. Quem passasse fora diz, morreu essa igreja, não tem solução, só vai para aí quem está fracassado, só vai para aí pastor que já perdeu tudo na vida, porque aí é um lugar morto, aí é um lugar que não dá mais fruto, aí é um lugar que se acabou. Aí ele chega, conversa com um, conversa com o outro, faz amizade, reúne o pessoal, dá uma motivação, começa a pintar as paredes, começa a resolver tudo com o dinheiro do povo, sabe? Ele não botou o dinheiro dele, não. Ele vai, o povo começa a se animar, traz um parente, traz outro, dá assim um ano, está com 100 pessoas de novo, e está lá com um novo pastor, e o negócio viveu de novo. Aí não precisou de R$1, não precisou de nenhuma circunstância diferente, é só o cara chegar com a fé e fazer um negócio, e a coisa acontece. Já está na 5ª igreja que ele faz isso, e todas deram certo. Mas é que ele faz isso nos negócios. Aí, rapaz, é a mesma coisa. A gente faz crescer assim, é a bênção de Deus. Você vai fazendo, e acontece, o negócio cresce. É a unção do cara, o dom do cara. E aí você percebe que é muito mais a fé e o poder de Deus do que as circunstâncias. É muito mais a motivação que o cara está ali, na fé, na esperança, do que se está tudo bem, se está tudo legal, se tem as melhores cabeças, se tem os melhores louvores, se tem o melhor dízimo, se tem a melhor igreja, se tem a melhor... Às vezes é só um pouquinho de fé e a coisa acontece. Tinha uma irmã que estava falando comigo essa semana, ela disse o seguinte, ela está num período intermediário, que talvez algum de vocês possa estar vivendo. Você saiu pela fé, mas ainda não chegou onde tinha que chegar. Aí você nem mais está lá na casa do teu pai, e nem chegou onde devia chegar. E você está num período onde você não sabe para onde você vai, porque Deus ainda não revelou. E você ainda não está mais lá onde você estava. E você fica assim, Deus, quando vai acontecer? Deus, quando as coisas vão abrir? Deus, quando as coisas vão se revelar? Deus, quando você vai me dar uma palavra? E eu recebo muita gente com essa dúvida. E essa dúvida é um pouco de precisando ter uma esperança mais forte. Olha, eu sou uma pessoa de fé, mas eu estou começando a ter dúvidas no meu coração. Eu estou começando a pensar qual é a melhor decisão a tomar. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Aí, perguntas que essas pessoas me fazem.
Será que devo me casar com aquela pessoa? Como vai ficar minha vida depois de eu me aposentar? Será que é tempo de eu mudar de emprego? Será que eu mudo de cidade? Como vou ficar agora que eu estou desempregado? São perguntas que envolvem saber o futuro. Porque as pessoas pensam assim, se eu tomar a decisão errada, eu posso prejudicar muito a minha vida. Por isso, eu não sei o que fazer, eu não tenho confiança no futuro. Eu não consigo dar o passo do Abraão, porque eu não tenho confiança no que vai acontecer lá na frente. E se eu tomar uma decisão errada? Sabe o que eu digo nessas horas? Minha irmã, eu não sou cartomante, eu não sei. Não sei. Se eu soubesse o futuro, eu te revelava, mas eu não sei. Eu não sei o que vai acontecer. Ninguém sabe. Mesmo a pessoa mais bem preparada não tem certeza do futuro. Aí eu tenho 2 conselhos para ela. Eu falo, ela é a pessoa, não é que é uma mulher, não, é a pessoa que estava lá falando comigo. São várias pessoas. O primeiro conselho que eu dou para ela é, não seja precipitado. Se Deus não respondeu claramente, continue fazendo o que está fazendo. Eu tenho uma teoria que é o seguinte, aí é a teoria, tá? Você acredita se quiser, você recebe se quiser. Deus tem 3 respostas. A primeira é sim, a segunda é não, e a terceira é continua. Não é espera, né? Esperar não é nada. É continua fazendo o que você está fazendo, que é isso que Deus queria que você fizesse. É isso aí. Então, se Deus falou claramente, sai, aí você sai que nem o Abraão. Se Deus falou, não casa, você não casa. Se Ele não falou nada, você continua fazendo o que você está fazendo. Porque talvez você tenha que crescer mais no que você está fazendo, virar um homem melhor, mais maduro, mais próspero, mais bacana, para assumir novos propósitos quando você chegar lá, quando você crescer. Então, segue-se que se você está no emprego e Deus não falou claramente, sai, continua nesse emprego, continua fazendo tudo que você tem que fazer lá e crescendo para que até uma porta de Deus seja aberta e aí a coisa aconteça. Cresça, se desenvolva. Que aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. E se quem for fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito. Está faltando você ficar mais um tempo sendo fiel no pouco, para Deus abrir uma porta legal. A outra palavra que eu dou é o seguinte, mas mesmo ouvindo a voz de Deus, decidir é um ato de coragem e de fé. E o grande problema é que as pessoas já chegam com a resposta, mas elas não têm coragem. Diz assim, olha, eu preciso me mudar para os Estados Unidos. Eu tenho todos esses fatores que dizem que eu poderia ir e todos esses fatores dizendo que eu poderia me lascar se eu fosse. Mas eu acho que eu devia ir. O que eu faço, Felipe? Vai. Não, mas tem esses problemas. Mas não tem como adivinhar o futuro. Você tem que dar um passo de fé. Agora, se tu for achando que vai dar errado, se tu for achando que já vai dar problema, se você já for achando que não vai dar certo, aí não vai não, meu irmão. Você tem que ir com fé e com coragem. Você tem que dizer, eu vou ganhar esses Estados Unidos, eu vou abrir essa porta e vai dar certo e vamos embora, que o negócio é isso mesmo. Aí vai com fé. Agora, se você vai já achando que é ruim, quem é que come uma comida que você oferece já dizendo que é ruim? Eu fiz aqui, mas estava meio ruim, não olha não, pode ser que você não goste, está meio salgado. Então não me dê não, é ruim. Né? Você tem que chegar assim, que comida maravilhosa, que cheiro bom. Não é assim que a gente faz com criança, né? Criança, olha só, como está lindo esse brócolis, né? Olha como está legal, come aí. Tem que ir com fé, tem que ir com vontade, que aquilo que você faz com vontade, com fé, com alegria, acontece. De outra forma, você tem que entender que não decidir é tão ruim quanto. Não tomar o passo de fé, às vezes, é mais destrutivo do que tomar o passo de fé. Eu li esse livro aqui. Um livro bem legal, bem devocional, é bem interessante. Se os irmãos quiserem comprar para ler, é legal. Chama Confiança Inabalável. Deixa eu mostrar assim rapidinho aqui para vocês, para cada um ter uma confiança inabalável. Aí estava no capítulo 7 aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Ele contou uma história bem legal. É assim. Ele estava vendo um documentário que tinha um bichinho que ele vivia intocado na areia. Aí ele sai para ganhar comida, né? Ele sai correndo, aí tem os predadores, os predadores que ficam atrás dele quando ele sai para... Né? Aí fica só esperando ele sair, as raposas, os negócios. Aí um dia um predador quase pegou ele, mordeu o rabo, fez um negócio assim, ele ficou, quase morreu que morreu. Aí ele conseguiu fugir e se escondeu na toca.
Mas aí então ele nunca mais saiu da toca, porque ele ficou com medo do predador. Aí ele disse assim, lá no final ele falou assim, ó, o medo de sofrer nova violência foi tão esmagador que para não ser morto, o bichinho acabou literalmente morrendo de fome. Entendeu o que aconteceu? Ele ficou com tanto medo de morrer que morreu. Entendeu? Se você ficar com tanto medo de tomar uma decisão, você vai morrer porque não tomou a decisão. Há decisões que são urgentes e que vão mudar a realidade da sua vida, e se você não toma essa decisão, é tão ruim quanto se tivesse tomado a decisão. Há problemas grandes de não ter tomado a decisão. Então, ter fé também é um ato de coragem, mas é um ato consciente de que você precisa fazer essa vida movimentar e que talvez você esteja num lugar ruim e ficar lá é muito ruim para a sua vida. Mas espere Deus falar, e quando Ele falar, tenha coragem de agir. Aí, Hebreus, ele vai continuar dando vários exemplos de fé. Ele vai dizer, olha, tem Moisés, tem Josué, tem Raabe, tem Gideão, tem Sansão, tem Davi, tem Samuel, tem os profetas. Aí você lê na sua casa, todo mundo aí que está dizendo. Lá pelas tantas, ele faz um resumo do que aconteceu. Ele diz o seguinte, versículo 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Mas, quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. No 33, ele vai dizer, pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas. Fecharam a boca de leão, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Pela fé, alcançaram promessas grandes e venceram os maiores desafios da sua vida. E isso aqui eu estou trazendo para você entender que a fé é um instrumento poderoso e essas palavras de Deus são boas para trazer esses entendimentos para a nossa vida e nos fazer ir lá para fora e dizer, eu também vou vencer, eu também vou ser legal, eu também sou como esse pessoal. Talvez você diga, mas esse pessoal era um pessoal bom, por isso que Deus chamou, por isso que Deus é legal. Eu sou um cara mal acabado, Deus não vai me usar. Mas perceba que Moisés, quando Deus chamou, era um assassino, fugido, de 80 anos. Deus não se importou com a condição de Moisés. Moisés, quando Deus chamou Gideão, era um covarde, escondido, submisso, virou um general de guerra. Quando Deus chamou Davi, era pequeno, pastor de ovelhas, foi lá derrotar um exército, derrotar um gigante Golias. Quando chamou Raabe, era uma prostituta. Não foi? Que escondeu os soldados do exército aí de Josué. E daqui a pouco entrou na genealogia de Jesus. A prostituta entrou lá com uma mulher de bem. Por quê? Porque Deus usa a gente como a gente é, como a gente está, do jeito que a gente está. Porque a gente não precisa ser perfeito para Deus usar. A gente precisa ter fé. E, meu irmão, Deus pode usar você para fechar a boca do leão, para atravessar o Mar Vermelho, para fazer coisas grandiosas no nome dele. Acredite nisso. Você não veio aqui hoje? É para ouvir essa palavra. Sabe aquele problema que você tem? Você pode vencer ele. Todas elas alcançaram o bom testemunho. Agora o texto vai fazer uma curva, certo? Aí você pega essa promessa aí, que a curva aqui pode ser que você não queira pegar. Né? O texto está vindo legal. Você diz, é isso aí, meu irmão. É no mistério, é na fé. Agora é só para quem é forte, certo? O texto vai, tá aqui, você diz, já sei o que ele vai dizer, já sei o que ele vai dizer. Ele fala assim, peraí que agora eu vou fazer uma curva, certo? E só vem comigo quem é do bom. Olha só, versículo 35. Alguns foram torturados, outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto a provas, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Isso é a promessa de Cristo na cruz. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Agora que nós recebemos a Cristo, eles também foram aperfeiçoados juntamente conosco. E percebam que eram homens fiéis,
homens tementes a Deus, homens cheios de fé, que foram torturados, cerrados ao meio, viveram em desertos, viveram fugidos em grutas, viveram vivendo assim, aquela situação mais difícil que existe, apesar de serem homens de fé, apesar de serem homens tementes a Deus. E aí que a Bíblia ela é realista, ela não é ufanista, ela não é positivista, ela fala da realidade como a realidade é. E meu irmão, se eu estou pregando para você que é só vitória, eu não estou pregando o Evangelho. Porque vida de crente também é luta, e às vezes o cara morre na luta. E sabe que a promessa dele está lá no céu. Que aqui na terra é terra de aflição, é terra de luta, é terra de dificuldade, mas ele sabe que é uma grande esperança esperando por ele depois da sua morte. Mas hoje o crente só quer vitória aqui, quer o céu aqui, e nem sempre é possível. Nem sempre dá para fazer tudo ficar legal. Tinha uma irmã, uma vez estava me contando, que ela pegou um câncer. E o mais interessante desse câncer que ela pegou é que ela era nutricionista e viveu a vida comendo bem direitinho. Não comeu nada fora da lista, cuidava da saúde, era a pessoa mais caxias de todos os amigos e pegou um câncer. Assim, se eu ainda fosse uma pessoa desregrada, se eu ainda fosse uma pessoa que não cuidasse da saúde, se eu ainda fosse uma pessoa, né? Mas eu era a última pessoa para pegar esse negócio. Porque nem sempre tudo que você faz direito é garantia que tudo vai bem na sua vida. E há pessoas que vão dar testemunhos poderosos da palavra de Deus no meio do sofrimento. Há pessoas que vão ser exemplo de fé mesmo quando tudo não vai bem. Porque se você há de convir comigo que o Abraão deu um passo de fé sem saber o que ia acontecer, sem olhar para as circunstâncias. A pessoa que está vivendo o maior drama da vida, ela também pode dar um passo de fé, sem ver as circunstâncias de maneira boa. Eu olho para a minha saúde, está ruim. Eu olho para a minha família, está ruim. Eu olho para o meu mercado, está ruim. Eu olho para as minhas finanças, está ruim. Mas eu dou um passo de fé dizendo, apesar disso, o meu emocional e a minha paz não serão abaladas. Porque eu não ando por vistas. Eu ando pela fé que eu tenho em Deus e na promessa que Ele tem para a minha vida. E sabe quem é a maior expressão desse sofrimento na Bíblia? Há alguns que vão dizer Jeremias, mas não é. É o próprio Senhor Jesus. Porque há de ser que muita gente esperava que Jesus fosse um rei em cima de Roma, um rei dentro dos palácios, um rei cheio de ouro, um rei que pudesse conquistar o mundo inteiro. Ele veio como um cara simples, humilde, apanhou, passou necessidade, foi levado para a cruz e morreu. Olha, se a gente tem um maior exemplo de fé, um cara que viveu um sofrimento, não podemos pregar um ufanismo sem necessidade. Dizendo que todo mundo vai dar certo, que todo mundo vai ser feliz, que tudo vai ser próspero e cheio de grana na tua casa. E é isso que o texto vai começar a falar como finalmente concluindo a sua tese. Ele vai concluir a sua tese de maneira magistral aqui, dizendo o seguinte, ó, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunhas, aqui na Bíblia eu falei da nuvem das testemunhas, e na sua casa também aí. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, olha só, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Olhem um exemplo de Jesus que suportou tal oposição e sofreu tanto, e hoje está à direita do Pai, para que vocês não desanimem na caminhada de vocês. E aqui ele vai dar 3 coisas que é o resultado dessa tese. A primeira é o seguinte, está no primeiro versículo aqui que vai dizer: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Uma vez que você entendeu essa fé, que você entendeu os exemplos de vida dessas pessoas de fé na história bíblica, então, meu irmão, tome uma atitude para mudar a sua vida. Se livre de tudo aquilo que impeça a ação de Deus na sua história. Se livre do pecado e das coisas que te atrapalham. A segunda coisa que ele vai dizer é o seguinte: corramos com perseverança a corrida que nos é
proposta, siga o seu propósito, siga a sua missão, siga o seu chamado, siga a sua direção. Faça aquilo que você tem que fazer com fé, sem desistir. E terceiro, para que vocês não se cansem e nem desanimem. E aí, sabe qual é o resultado? Perseverança. No meio das tribulações, você não está no chão, você está de pé. E as pessoas vão dizer, mas era para estar caído. Mas aí Deus diz, mas está de pé. Satanás vai dizer, era para estar caído, mas está de pé. Teus amigos vão dizer, era para estar caído, mas está louvando a Deus. Mas está adorando, está dizendo que Deus é bom. E apesar dessas circunstâncias todas, Deus adivina a minha causa, nem que seja no céu. Nem que seja no céu. Porque eu não ando me guiando por vistas, eu ando pela minha fé. E eu espero que eu tenha provado para você essa fé hoje. Tenho falado a tese e você saia daqui com a sua esperança renovada.